porque agora a gente vai sair um pouco do contexto de Copa do Mundo e vamos voltar aqui para o nosso Brasil, para o nosso futebol brasileiro, porque hoje, meus amigos, se o Léo Dias cobrisse esportes com a gente, ele traria essa. Ele traria essa, porque depois de dizer que não fecharia com clube nenhum e que não poderia renovar o seu contrato com o Corinthians, porque tinha questões pessoais, questões com relação à saúde da sogra, Vitor Pereira foi anunciado pelo Flamengo. Eu deixo para você, Nicolau. Assim, achei um pouco maldoso vocês me escalarem para comentar sobre isso, né? Os espectadores assistindo que não sabem, eu sou corintiano e o meu sentimento em relação ao Vitor Pereira no momento não é nem um pouco amigável, mas vamos lá. O Vitor Pereira chega no Corinthians com muita moral no começo do ano, por ser um técnico estrangeiro, que traz uma comissão técnica completa para receber muito dinheiro, ele recebeu um salário alto no Corinthians, foi depositada muita confiança nele e teve pontos ruins do trabalho dele, ele perdeu muitos clássicos, ele não teve um aproveitamento tão alto, saiu sem títulos, mas ele fez um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho, foi a melhor temporada do Corinthians nos últimos anos, sim, tranquilamente. Acho que desde o Carille foi um dos treinadores de melhor rendimento, na sua opinião? O Corinthians quase foi campeão da Copa do Brasil, perdeu a final para o Flamengo nos pênaltis, chegou nas quartas da Libertadores também, eliminado para o Flamengo, e ficou em quarto lugar no Brasileiro. Então, assim, é uma temporada sólida. Não teve título, mas foi uma temporada sólida, em que o Corinthians se mostrou ali atrás das duas potências do futebol brasileiro hoje, né, que são o Flamengo e o Palmeiras, mas como uma das principais forças ali do futebol brasileiro. Então, o Vitor Pereira teve todo o carinho e toda a paixão da torcida do Corinthians. Falo por mim, falo por corintianos que eu conheço, acompanhando nas redes sociais. A relação era muito boa, muito saudável. Até em momentos que o Corinthians balançou um pouco na temporada, nunca se questionou o trabalho dele, né? Sempre se apoiou a permanência dele. E o discurso dele, desde o começo, foi de que ele se identificou muito com o clube, se identificou muito com a torcida, que se apaixonou rapidamente pelo clube, que nunca tinha se apaixonado tão rapidamente por um clube de futebol que treinou. E o discurso desde julho ali, quando o Duílio, que é o presidente do Corinthians, começou a abrir negociações para renovação, o discurso do Vitor Pereira sempre foi de que ele tinha problemas familiares para se resolver em Portugal. Ele é português, a família dele estava em Portugal, e ele dizia que tinha esses problemas familiares para resolver por conta da saúde da sogra. Então, que ele só não renovaria com o Corinthians por conta disso, e piriri, pororó, e o tempo foi passando, e os corintianos foram criando expectativa dele renovar, de talvez trazer a família para cá, traz a sogra para cá, e não sei o quê. E acabou não acontecendo. E ele se despede do Corinthians de maneira super emotiva, com uma publicação no Instagram dizendo que era apaixonado pelo clube. Como você pontuou, disse que não treinaria nenhum outro time. E pouquíssimo tempo depois vai lá e fecha com o Flamengo, que assim, não é exatamente um rival do Corinthians, mas é outro clube ali. Eu acho time que grande do futebol brasileiro, assim. Eu acho que não é rival local, mas a partir do momento que você tira o círculo de São Paulo ali, já, na minha opinião, desponta como um dos principais. Ali, Um rival ali no eixo Rio-São Paulo, até porque, né, o Vasco perdeu um pouco do coisa, o Fluminense deu uma crescida, né, o Botafogo, digo na rivalidade, né, nos encontros. Mas ainda, para mim, é um dos rivais diretos. Do que eu destaco ali, teve essa questão, né? E para mim vai muito de forma muito contraditória com aquela resposta que ele tinha dado para um colega aí da imprensa, que perguntou, Marco né? Belo. Que perguntou, eu não lembro ao certo qual era a pergunta, mas ele vira e fala, ele pergunta pro Vitor Pereira quem manda na casa dele, se é ele ou a esposa, e o Vitor Pereira deu uma resposta com muita classe, muita elegância, falou assim, olha, eu não vou te responder, porque isso não é pergunta que se faz. Eu concordei com ele na época, porque eu realmente achei uma pergunta muito baixa. Não, a que eu queria lembrar, na verdade, Nicolau, desculpa te interromper, era aquela que ele vira e fala, não, eu não me preocupo com o dinheiro, sim. Você não sabe quanto eu tenho no banco, eu faço isso porque eu gosto. Agora fica meio difícil de você se defender, Vitor Pereira. Realmente,
Porque eu também não sei, essa é outra coisa que a gente precisa deixar bem claro. O Flamengo ainda não deu detalhes de acordo, tempo de contrato, anunciou que a partir de 2023 será ele. Não sabemos o quanto ele vai receber. Só que eu tenho a sensação de que, assim, não deve ser muito, porque o Corinthians já pagava muito para ele. Especula-se Talvez que era um salário ali cerca de 2 milhões de reais por mês para a comissão técnica inteira. Não acho que seja muito. acho que o Flamengo não vai, mas aí eu acho que pesou a questão do time. Sim, sim. Eu acho que ele quis um trabalho mais ambicioso, assim, treinar um elenco mais forte e não tem o menor problema isso. Eu acho que isso faz parte do futebol, mas a maneira como a situação se desenrolou, dele sistematicamente, frequentemente, publicamente, falar que não ficaria apenas por questões familiares, para mim é uma Pegou mal. demonstração, pegou muito mal, demonstração ali de desonestidade, de desrespeito com o Corinthians, com a torcida, enfim. Falando como torcedor, não quero ver esse cara nem pintado de ouro, mas falando como pessoa também, achei muito feio. Olha, eu confesso que eu estou ansioso para o próximo Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Eu acredito que o carinho da Fiel vai ser enorme, a recepção vai ser, assim, muito carinhosa. Quando ele entrar, ninguém vai esquecer dos serviços prestados por Vitor Pereira. O Rafael Araruna, como flamenguista, não gostei da postura do Flamengo nessa situação toda. Muita sacanagem com o Dorival diante de tudo que ele fez por nós. Cara, eu acho, porque eu concordo com o Rafael, com o meu xará Rafael, porque, assim, por mais que tenham se especulado o Dorival, eu tenho a sensação de que só especularam o Dorival porque ele estava no Flamengo, tá? Ele ajeitou um bom time, tinha um bom time e ajeitou um time que, na mão do Paulo Souza, não teve o mesmo resultado. Se você for parar para olhar, não teve nada de revolucionário no que o Dorival fez. O Dorival ajeitou a casa. Sim. E o Dorival ainda teve a questão de conseguir escalar o Pedro, que era um pedido da torcida do Flamengo. Só que a gente tem que lembrar que isso só acontece não por um arranjo do Dorival, mas porque o Bruno Henrique se machuca e abre um espaço. Porque senão ele continuaria. Vou jogar com Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Não tem como, gente. Impossível. O Dorival fez o famoso arroz com feijão. Ele fez o básico, muito bem feito, com resultados, com méritos, arruma a defesa, ganha o Santos, né? Logo que ele chega, resolve um problema que era latente, crônico no Flamengo. Mas assim, se você for realmente parar para olhar, não tem nada de espetacular. Um dos maiores méritos dele tenha sido conseguir arranjar uma boa dupla de zaga, que o Flamengo não tinha há um bom tempo, né? O Léo Pereira jogou muito bem. Eu acho que é mais ajustar, né? Porque eram jogadores que já estavam com o Paulo Souza, mas ele arruma. Sim, ele arruma o time, exatamente. Então ficou feio para você, Vitor Pereira. Vamos ver o que você vai fazer e se você vai durar até o fim do Campeonato Carioca, caso você não vença do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. E se não passa da semifinal mundial? Olha aí, ele pensou em tudo isso, né? Mas enfim.